só. Amém? Saúde os irmãos na paz do Senhor. Te convido nessa noite a ficar de pé, abrir sua Bíblia no Salmo de número 139, versos de número 1. Salmos de número 139, no versículo de número 1. Salmo 139, no versículo de número 1, o salmista Davi, ele está declarando da seguinte forma. Nós vamos ler o Salmo 139 inteiro. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer o céu a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no culto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o Teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, Tu matarás, de certo ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra Ti os Teus inimigos. Toma o Teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que Te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que levantam contra Ti. Aborreço-os com ódio, completo, Senhor, os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Querida, este salmo é um salmo para a nossa vida. O salmista, ele está declarando assim, que o Senhor, Ele te conhece, mesmo antes de você ter nascido. Mesmo antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, o Senhor, Ele já te conhecia. O salmista, ele está dizendo assim, para onde me fugirei da Tua face, do Teu Espírito? Se o Senhor me conhece por completo. Querido, não tem como você fugir da presença do Senhor. Não tem como você se esconder da face do teu Deus. Não tem como você se esconder do Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas.
O Senhor, Ele conhece o teu levantar. O Senhor, Ele conhece o teu deitar. O Senhor, Ele conhece o teu falar, o teu pensar, o teu agir. O Senhor, querido, Ele conhece todas as tuas fraquezas, todas as suas necessidades. O Senhor, Ele te conhece, tudo por completo, tudo. O Senhor, Ele te conhece, amado. Ele sabe qual é o teu sentimento nessa noite. Ele sabe como foi o teu dia. Ele sabe o que você veio buscar nesta noite. O Senhor, Ele sonda e esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. O Senhor, Ele esquadrinha nessa noite. E eu te digo, amado, que você venha dar a liberdade para Ele. Venha dar lugar para Ele nessa noite. Porque não adianta. Você pode ir para qualquer lugar. Você pode tentar fugir de Deus para qualquer lugar. Mas tu não vai conseguir. Porque o Senhor, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Dá lugar nessa noite para o Espírito Santo dentro do teu coração. Dá lugar para Jesus nessa noite dentro do teu coração. Diga para Ele nessa noite que Ele venha te sondar, que Ele venha te esquadrinhar, tirar de ti tudo que te afasta da presença dEle, tudo que te faz para longe do Senhor. Dá lugar para o Espírito Santo te curar, te restaurar, te libertar. Pastora, mas eu não preciso de cura, engano seu. Eu, mais de 15 anos no Evangelho, preciso de cura todos os dias da minha vida. Não que eu seja melhor que você, que eu sou igualzinha a você. Mas nós necessitamos sim de cura, de libertação, de restauração, todos os dias das nossas vidas. E essa casa, nessa noite, o lugar aqui é do Espírito Santo de Deus. O convidado de honra nessa noite é o Senhor Jesus, Deus vivo de Israel, que está no nosso meio. E nessa noite nós vamos colocar diante dele esta reunião. Nós vamos colocar diante dele tudo o que será ofertado aqui neste altar. O louvor, a palavra, os dízimos, as ofertas. Nós vamos colocar diante do Deus de Israel nessa noite. Pai querido, tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos a Ti nesta noite. Nós entregamos o nosso coração e damos lugar a Ti, ó Pai, nessa noite para sondar o nosso coração. Tirar de nós, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, toda a raiz de amargura, toda a raiz de tristeza, toda a raiz de confusão da mente. Pai, sonda nessa noite a Tua igreja, sonda-nos, ó Deus, nessa noite, Pai, nós precisamos de Ti. Ó Espírito Santo, nessa noite a nossa necessidade está em Te buscar, em Te adorar. Por isso, meu Deus, essa igreja é Tua, este povo é Teu. Toma o Teu lugar de honra nesta casa. Sim, meu Pai, essa casa é Tua. Por isso, Jesus, opera nessa reunião. Traz vida, Senhor Jesus, aos corações nessa noite. Traz alegria, traz esperança. Meu Deus, aviva a Tua igreja, renova a Tua igreja em meio aos dons do Teu Espírito. Ó Pai, aqueles, meu Deus, que estão desanimados, que estão se sentindo fracos, nessa noite nós pedimos o renovo do Senhor. Espírito Santo, que essa reunião venha ser, Pai, exclusiva do Senhor. Meu Pai, aqui eu entrego o louvor, eu entrego a palavra, eu entrego, meu Deus, esta reunião a Ti. Sindaramanai, Sindemanai, Espírito Santo, Tu tem lugar de honra nessa casa. Pai, essa igreja é Tua, este povo é Teu, faça a Tua vontade. E nós Te entregamos todo louvor. Sindaramanai, Sindemanai, toda a honra é dada a Ti. Quão pequenos somos, meu Deus, de pensarmos que nós não precisamos de Ti. Somos pobres, o homem que pensa que não precisa de Ti. Nessa noite, Pai, essa igreja depende de Ti. Este povo depende de Ti. Este culto depende de Ti. Não teríamos motivos se o Senhor não fosse o centro, o Senhor Jesus, desta reunião, de estar aqui nesta noite. Nós estamos aqui porque o Senhor está aqui. E por isso, Deus, nós viemos Te entregar o que temos de melhor. Toda a adoração.
Que nessa noite, querido, você possa entregar a Deus o que você trouxe de melhor para Ele. O teu coração diante dEle, a tua adoração. Oferte a Ele, amado. Nessa noite a tua oração. Oferte a Ele nessa noite a tua vida. O Senhor, Ele não te pede algo mais a não ser um coração quebrantado diante da presença dEle nessa noite. Em nome de Jesus, que você nessa noite possa louvar o Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o nosso Deus. Põe a mão no teu coração nessa noite. Deus vai fazer o teu coração crescer dentro do peito. Ele vai ministrar o amor dele sobre a tua vida. Você estava tão vazio, achando que estava tão cheio. Mas Deus, Ele tem colocado agora uma unção nova na tua vida. Os corações vão começar a queimar. Vai arder novamente o desejo, a vontade de servir o Senhor verdadeiramente. De estar na brecha para ser usado por Ele, capacitado por Ele, direcionado por Ele. Não pelas suas forças, nem pelo teu querer, nem pela tua vontade, mas é pela vontade do Senhor. Fala assim para o teu coração: Senhor, eu estou pronto. Faz o meu coração ser transformado, restaurado. Enche-me, Espírito de Deus, nessa noite. Se der vontade de você chorar, pode chorar. Eu já estava chorando ali no canto. E o meu coração, ele crescia dentro do meu peito. E eu falava para o Espírito Santo: ministra em mim o teu querer, a tua vontade. Trabalha em mim, Pai, do jeito que o Senhor quer, não da minha maneira. Me quebra se for necessário. E vem aquele tremor do Espírito de Deus me enchendo. E Ele vai te encher nessa noite. Diminua na presença do Senhor cada vez mais, se humilhe diante dEle. Deus, Ele tem algo para fazer na minha vida, na tua vida. Mas basta nós querermos e chamarmos Ele para perto. A intimidade do Senhor, ela não foi quebrada. É você que afasta do Senhor. Ele tem compadecido de você, mas você tem o afastado dele. Você tem agido pelas suas forças, você tem agido pelos teus pensamentos, e não é isso que Deus quer. Deus, Ele tem todas as coisas no propósito e no tempo dele, para a minha vida e para a tua vida. Não adianta a gente querer adiantar os planos de Deus na nossa vida. Vão ser frustrados. Mas a partir do momento que o Senhor, Ele colocar algo na tua vida, naquele momento, abrace. Toma conta, não deixe ninguém chegar perto. É você e Deus. Deus, Ele tem algo lindo para fazer. E receba nessa noite no nome de Jesus. Vai crescer o teu coração aí, assim como cresceu o meu. Vai crescer o teu. Se der vontade de chorar, pode chorar. O Espírito Santo está trabalhando. Ele vai quebrar muita gente aqui. Muitos vasos vão ser quebrados. Mas é para a honra e glória do nome dEle. Para Ele ser exaltado, para Ele ser glorificado, para Ele, para todo sempre para Ele. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Venha como estás. Venha para a presença do Senhor. Deixa Ele conduzir o teu barco daqui para frente. O Senhor, Ele é o melhor marinheiro que existe. Quando a gente pensa que a gente está no controle de toda situação, é aí que nós não estamos. Deixa o Senhor, Ele conduzir o teu barco. Amém?
promessas de Deus, ela não vai morrer, nem na minha vida, nem na tua vida, até que o Senhor, Ele cumpra todas elas. O Senhor, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus tem falado, Ele vai cumprir na tua vida e vai ser na tua geração. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, querido. Deus abençoe sua vida, amém? Poderosamente em nome de Jesus. Você que trouxe Bíblia, aleluias. Abra comigo no livro dos Salmos. Livro de Salmos, está no meio da Bíblia. Aleluias. Salmo de número 2. Deixa aberto aí no Salmo de número 2. Amém? E já deixa o seu dedo indicador, amém? Lá em Mateus 28. Então você fica com o polegar aí no Salmo 2 e fica com o seu indicador lá em Mateus 28. É os dois textos que nós vamos ler, amém? E toda atenção essa noite ainda será pouco, querido. Salmo de número 2. Salmo de número 2. Você está aí? Amém? Verso de número 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Repetindo, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Mateus, capítulo de número 28, que eu pedi para você ficar lá. Mateus 28, do 18 até o 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Repetindo o verso 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amado, pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Só um pouquinho, amém? Aleluias. Tá bom. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu oro para que o Espírito de Deus lhe dê sabedoria, lhe dê entendimento essa noite. Eu oro para que o Espírito Santo tenha total liberdade nesse lugar hoje. Querido, você está na casa do Pai.
E na casa do Pai nós temos liberdade, filho, de adorá-lo. Você está na casa do Pai, querido. E aqui você pode adorá-lo. Aqui você pode honrá-lo. Aqui você pode dizer, querido, quanto você ama Ele. Por isso vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. E nos ensina. E nos ensina todas as coisas das quais Jesus nos falou. Vieste para nos ensinar as Escrituras. Vieste-nos para anunciar toda a verdade que antes havia ouvido dele. Por isso vem, Senhor. E reina hoje, como sempre, em nossas vidas. Te desejamos, ó Pai. Te desejamos, ó Deus. Tu és poderoso, Deus. E nós queremos, ó Pai, te servir, te honrar. Nós queremos te servir, ó Deus, e te honrar, ó Pai. Que cada um que está aqui essa noite, Deus, ó Deus, possa entender o que o Senhor tem com eles. O Senhor os chamou, ó Pai, entre povos, línguas e nações. Por isso faz cumprir hoje, ó Pai, nesta noite, a tua vontade, Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, deixe o seu coração, amém, em Deus. Não existe melhor lugar para estar quando você está, querido, ouvindo aquilo que Deus tem para falar para você. Amém? Nós lemos um texto interessante no Salmo 2, que diz, pede-me, e te darei as nações e as extremidades da terra por herança. Também lemos um texto onde Jesus fala aos seus discípulos, toda autoridade é me dada, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu amado, quando nós falamos da vontade de Deus para a nossa vida, da vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa família, nós só temos um lugar, amado, para descobrir os planos de Deus. Descobrir, querido, a vontade de Deus e os propósitos dele. Esse lugar, querido, é nele. A Bíblia fala em Colossenses 1 que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amado, você foi criado para a glória dele. Você foi gerado, querido, para a glória dele. E o melhor de Deus, amado, para as nossas vidas ocorre quando nós entendemos o porquê Deus nos chamou. Muitos, queridos, são chamados, ou na verdade o correto seria, todos são chamados. Poucos vêm diante daquilo que Deus quer mostrar para eles. Minoria permanece fiel. Mas eu sempre tenho dito, querido, em todos os lugares onde tenho ido, Deus não pode negar a sua natureza. Ele permanece fiel. Aquele que fez a promessa, querido, é fiel para cumprir. Mas diga comigo, Deus disse na sua palavra que Ele pode parar a promessa dele na nossa vida quando a gente não tem entendimento do que Ele está fazendo. E a Bíblia diz, amado, no livro de Samuel, que Deus, conversando com Eli, o sacerdote, disse, Eli,
Eu tinha uma palavra na sua vida. E essa palavra, ele era que os seus filhos, os seus netos, a sua casa, seria sacerdócio para sempre. Mas a Bíblia diz que Deus voltou atrás daquela palavra e encerrou uma geração da casa de Eli. E por que eu estou falando isso para você? Porque Deus, amado, Ele não tem nele nenhuma vontade de parar, nenhuma promessa na vida de ninguém. Deus é fiel. Mas muitas vezes nós, com as nossas atitudes, nós, querido, sem a visão do que Deus deu, passamos a andar contrário àquilo que Deus falou. E Daniel, no capítulo 11, verso 32, diz que uma vez que se viola a promessa feita, Deus, amado, passa a parar na vida das pessoas aquilo que Ele prometeu. Quando nós nos afastamos, querido, do propósito de Deus, do amor de Deus, do que Deus nos falou, então nós passamos, querido, a também parar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu preciso que você comece a me entender hoje, porque o propósito de conquistar e de ir às nações, ele ocorre quando a história, ela passa a nos mostrar homens que passam a invadir países, invadir nações, tribos, para crescer com os seus impérios. E a ideia mais próxima que nós temos de nações e de conquistas, pelo menos nos nossos dias, é de um jovem, que a história chama ele de Alexandre, o Grande. O grande, pelo que ele construiu, mas que na realidade ele era pequeno. O grande, pelo que ele conquistou. Mas a ideia de Alexandre, o Grande na história, era conquistar povos, conquistar nações e colonizá-las. E dentro delas, plantar um sistema de cultura grega. Então, o amado Alexandre o Grande começa a construir grandes projetos e começa a colocar, amado, uma parte da Grécia em cada lugar da terra onde ele podia chegar. Ele passa a conquistar a Índia, passa a conquistar parte da Ásia e conquista também, querido, proximidades das terras de Israel, diz a Bíblia também. Que havia uma grande influência grega nos dias de Jesus. E nós entendemos que ele passa não só a colonizar os lugares aonde ele vai, na posição militar, mas também na posição, querido, influência de cultura, influência de vida. E quando nós passamos a entender que a maior influência e a maior colonização que um povo pode sofrer não é pelo que os olhos estão vendo, mas é pelo que foi enraizado em seu coração. O grego, naqueles dias, era muito mais influente do que o inglês nos nossos dias. A ideia que Alexandre o Grande colocou nos territórios todos aonde conquistou, foi colocar uma pessoa responsável por aquele lugar, e esta pessoa iria reportar a ele tudo que ocorria ali. Mas tudo que era construído a partir do momento que a Grécia conquistava, passava a se parecer com a Grécia. Eles passavam a ensinar as crianças, eles passavam a fazer os exércitos crescerem dentro de uma única filosofia, que os gregos foram escolhidos para reinar e para liderar. E depois que os anos passam, a história fala que Alexandre o Grande morre, e agora a Grécia, ou todo o governo grego, é conquistado pelos romanos. E a história diz que os romanos agora, eles passam, querido, a reinar em vários pontos onde a Grécia reinava, mas eles mantêm a cultura grega. E fica uma cultura misturada, greco-romano. E agora a visão das pessoas
se mantém no que os gregos deram a elas, e a autoridade se mantém no que os romanos estão exercendo sobre elas. E é quando isso ocorre, querido, que na história Jesus é enviado à terra. E quando ele nasce, querido, a história diz que a maior influência daqueles dias era Roma, ou aquilo que se construiu pelos gregos, que agora os romanos estão tomando conta. E o que as pessoas estão tendo como vida e filosofia é exatamente isso, o que os gregos deixaram e o que os romanos impuseram no sistema de força. Amado, é importante você saber de uma coisa hoje que eu vou lhe ensinar hoje. Muito importante. A palavra apóstolo, a primeira vez que ela surge, fala comigo, a palavra apóstolo, a primeira vez que ela aparece, não é na Bíblia, não é no ministério profético apostólico, não. É em meio às guerras de nações. Apóstolo era um nome que se dava a um grande navio que ia na frente, guiando os outros navios para conquistar continentes e nações. Então aquele grande navio que ia à frente era chamado de apóstolo, porque ele ia com a tarefa de conquistar territórios, levando com ele muitos guerreiros nele, porque era o maior navio. Acredito que títulos não fazem os homens. Os homens fazem os títulos. Mas também acredito, querido, que é um fundamento para nós podermos dizer que o chamado apostólico é para aqueles que querem ir à frente e não ficar na retaguarda. O chamado da igreja não é para ficar na retaguarda. O chamado da igreja é para ir à frente, cumprir os propósitos do reino. E o que Jesus vai fazer? Ele vai encontrar em todo o território de Israel e círculo vizinho a Israel a seguinte cultura. Os judeus estão ali se mantendo, se preservando, mas o que impera é o sistema grego. E o que comanda é o sistema romano. E a mentalidade das gerações que crescem ali são essa: olha, os romanos mandam aqui e a cultura influente é o grego. Mas nós temos que manter vivo em nós o nosso judaísmo. Ou melhor dizendo, a fé que temos em Abraão, em Isaac, em Jacó. E agora o rabino que aparece pregando, desde criança, segundo a história, é muito dedicado, tanto no que ele vai ouvir como no que vai falar. Ele cresce numa escola judaica, uma sinagoga de ensino, que ali era comandada por um escriba chamado Hillel. Havia duas escolas nos dias de Jesus. Uma escola chamada de escola do professor Hillel e a outra do professor Shammai. Shammai era um rabino muito duro, que não aceitava nenhuma postura contra a lei, contra a palavra, e ele dizia: pecou, tem que morrer. Ele dizia: não se pode em nenhum momento acontecer isso e aquilo. Ele era olho por olho e dente por dente, mas Hillel era alguém mais flexível. Acredita que as suas vertentes era assim: o homem pode fazer escolhas. O homem tem a opção, o livre-arbítrio de escolher em ir e não ir, em ficar, em escolher o caminho estreito ou o caminho largo, a porta estreita ou a porta larga, escolher fazer o bem ou fazer o mal. O homem tem o direito de escolha. Eles acreditavam nisso. E Jesus cresce nesse sistema. E nesse sistema de cultura, Jesus ele está, querido, se preparando para se revelar à humanidade. E quando ele se revela à humanidade, o que ele encontra é isso: pessoas com uma raiz grega
e com uma mentalidade romana. E agora ele precisa fazer com que essas pessoas, elas sejam formatadas. Jesus tem que dar um F5 nelas, atualizá-las. Diga para o seu irmão hoje, você tem que clicar naquela tecla do computador, F5. Você tem que dar uma atualizada no teu software. Você tem que dar uma atualizada, porque tem muita coisa impedindo o teu processador de funcionar. Porque muitas vezes a nossa mente, amado, ela ainda está com uma mentalidade romana. E as raízes que temos ainda são gregas. E agora o que Jesus está fazendo, amado, é mudando a forma deles enxergarem as coisas. O que Jesus está fazendo, amado, com eles é uma formatação. Ele está excluindo todos os programas que foram gerados na memória RAM deles e que estão ali e não querem sair. E ele está formatando para começar a colocar novos programas, novos arquivos. E quando eles começam a fazer download, a primeira coisa que acontece é: esse programa não está pronto para rodar nessa máquina. Já viu quando você vai fazer um download e aparece esse programa não funciona por isso, por aquilo? Você vai rodar um vídeo, o formato do arquivo não dá com o seu XP ou com o seu Windows. As pessoas diziam: não, eu não quero esse Windows não, porque ele não presta, eu quero o antigo que é o bom, o 97. Eu não quero Vista. Dali a pouco todo mundo queria o Vista. Dali a pouco surgiu os novos Windows e ninguém quer o antigo mais. Só quero o mais moderno. Então, amado, é o que ocorre. Quando nós experimentamos coisas novas, nós não queremos mais as velhas. E o que nós precisamos entender é que o que Deus está fazendo em Cristo, em nossas vidas, é isso. Ele quer que nós venhamos, amado, a experimentar o que Ele tem para as nossas vidas todos os dias. E aí nós vamos deixando para trás tudo aquilo, amado, que nós acreditávamos que era bom e não era. E quando Ele aparece, amado, o fundamento da sua doutrina é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, amado, é a única ferramenta que a igreja tem nos nossos dias para dar a essa geração uma informação precisa de quem Deus é e de como adorá-lo. A única ferramenta que nós temos para construir a família, para ajudar o jovem, para estabelecer a criança no caminho correto, para ajudar os casais, para ajudar todos aqueles que vêm a nós, que nós somos o hospital de Deus na terra, e o que nós temos como remédio é a palavra de Deus, querido. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando aquilo que se manifesta pelo próprio Deus, que é o Verbo encarnado, Jesus, a palavra, e estamos voltando atrás com a mentalidade romana e com a raiz grega. Estamos tendo mais filósofos na igreja que falam bonito, homens com mentes de autoridade, de comando, do que homens inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos pastores na igreja, profetas na igreja, que têm mais conhecimento de metodologias e princípios e fundamentos de filósofos, de psicólogos, de terapeutas familiares, do que bíblicos para as nossas vidas. E a pergunta que eu faço essa noite, amado, aonde nós vamos parar com essa geração que não usa mais a palavra como forma de ensino, mas usa tudo que nós podemos chamar hoje de comida enlatada? É mais fácil ir no mercado e pegar a comida pronta dentro da lata, esquentar e dar para os nossos filhos, do que parar por um momento, ligar o fogão e fazer aquela comida que vai demorar, mas eu te garanto que o que vai sustentar e o que vai dar saúde é aquilo que demora um pouco mais. Amado, nós estamos acomodados nos nossos dias e estamos aceitando
tudo que estão despejando em nós, tudo que a televisão fala, tudo que o profeta A diz, tudo que o profeta B diz. Amado, eu não tenho nada com o profeta A, com o profeta B, eu tenho com a palavra de Deus. E quando a palavra diz que nós devemos andar como ele andou, viver como ele viveu, perdoar como ele perdoou, amar como ele amou, isso é uma mentalidade do reino. Paulo disse: vós sois cidadãos do céu. E assim como a Grécia, como Roma fazia, eles usavam toda a sua força, eles usavam toda a sua filosofia para chegar num lugar e conquistar aquele lugar e fazer colônias de colonização. Ajuda aí, como é que é? Colonização. Foi o que os europeus tentaram fazer no Brasil. Só que os índios não quiseram. Os índios olhou para ele e falou: o quê? Nós não queremos não. Quando ele chegou para o índio e falou: olha, apresentou aquele cristianismo para os índios, do tipo: nós vamos levar todo o ouro de vocês e vamos dar a palavra para vocês. Os índios olhou e falou assim: peraí, nós não queremos esse cristianismo não. Os índios não quiseram o evangelho dos romanos. Por isso os romanos pegaram eles e os obrigaram a ser seus escravos. Por isso os romanos pegaram também os descendentes africanos que vieram para esta terra e os escravizaram porque eles não aceitaram aquele evangelho. Por que eles não aceitaram o evangelho de Roma? Porque Roma pegou o evangelho bíblico de Jesus e formatou ele da maneira que eles pensavam que eram. E começaram a tirar proveito deste evangelho. Amado, nós temos uma filosofia romana de evangelho que leva todo o ouro das pessoas para o Vaticano. Nós temos uma igreja evangélica nos nossos dias que tem a mesma filosofia romana. Ela quer pegar todo o ouro das pessoas para construir um Vaticano para elas. Já viu aquela história que o Vaticano é o país mais rico do mundo? Por causa do Brasil. É por causa do Brasil e por causa de muitos objetos que roubaram. Eu vou falar de novo. Roubaram de Israel, roubaram do Brasil e continuam roubando. Sabe o que a Bíblia fala, querido? A Bíblia fala que o Evangelho, como boas notícias, como verdade do que Deus tem, não é um Evangelho que vai tirar proveito das pessoas, não. Mas é um Evangelho que vai mostrar para as pessoas como elas podem viver melhor. Como elas podem, querido, sair da posição que estão para uma posição em Deus melhor. Ei, você não é desta terra, você está aqui, mas você é um cidadão do céu, como Paulo disse aos filipenses. A cidade de Filipos era uma colônia grega. E sabe qual que era a visão que Alexandre o Grande tinha? Ele não queria sair da Grécia. Mas ele sai da Grécia para conquistar povos e nações. Mas a visão que ele tinha é: eu vou sair da Grécia, mas em todo lugar que eu for, eu vou colocar uma colônia grega lá. Então eu vou ter um pedaço da Grécia em todos os lugares onde nós conquistarmos. A visão de Roma também foi essa. Quando eles conquistaram os gregos e conquistaram as cidades circunvizinhas de Israel e região, sabe qual era a visão dos Césares e dos Herodes? Eles construíam em cada lugar aonde iam lugares parecidos com Roma, teatros e anfiteatros, porque eles diziam: um pedaço de Roma está aqui. Sabe o que Jesus fez, querido? Para demolir tudo aquilo que foi construído para tentar parar a humanidade. Ele colonizou a nossa vida. Ele veio nessa terra, conquistou os povos, não com ouro, não com prata, mas com a sua vida.
e deu a eles um ensinamento poderoso da palavra do Evangelho, e os deu, querido, uma referência única, para que eles pudessem saber como colonizar outras pessoas e levá-las à verdade do Evangelho. E Jesus veio e nos arrancou da posição de escravos e nos trouxe para o reino dele, o reino do seu amor. E nos deu a orientação que nós precisávamos e colocou em nós o Espírito Santo dele. E Jesus fala hoje para nós somos, querido, uma colônia de Deus na terra. Nós somos, querido, embaixadores dele nessa terra. Onde você pisa é terra santa, diz a Bíblia. Aonde você vai, você representa ele, querido. Aonde você está, você é a igreja dele. Você é o templo do Espírito Santo. Então tudo que ele, amado, estava profetizando no Calvário era isso. Vai haver um dia em que em todos os lugares da terra nós teremos colônias, não dos romanos, não dos gregos, mas uma colônia do reino de Deus. E é exatamente essa visão, olha. É como se um pedacinho do reino de Deus estivesse em cada lugar aonde você está. Então, aonde você está, querido, é como o céu estivesse lá. Quando nós estamos num ambiente que tem adoração, seguida de um mover profético e palavra, então nós temos um pedaço do céu, ou na verdade todo o céu está ali. Amado, nós temos uma geração que tem aprendido isso. O mover profético, ele é liberado em meio à adoração a Deus. Em meio àquilo que Deus está fazendo em nossas vidas enquanto nós estamos adorando Ele e ouvindo a Sua palavra. E sabe o que é mais lindo em Deus para as nossas vidas? É quando nós despertamos como embaixadores desse reino. Quando nós despertamos para entender qual é o motivo de nós sermos uma igreja. Porque a princípio a igreja, o templo, não seria uma necessidade, mas se tornou uma necessidade. Por quê? Porque eu tenho que vir na igreja para ter um modelo de família. Eu tenho que congregar com pessoas que são família, que têm visão em família. Eu tenho que congregar com um pastor que é casado com a sua esposa, tem filhos, e ele é um exemplo de pai, de marido, um exemplo de filho, um exemplo de homem. Eu tenho que ter uma referência em família, perto das pessoas da comunidade, para mim poder pegar esse modelo de reino e passar a viver no modelo de reino. Por que as pessoas, quando entram na igreja com a vida toda bagunçada, toda distorcida, toda quebrada, toda estragada, posso dizer assim, e elas começam a melhorar a cada dia? Porque, querido, a ideia do reino é trazer pessoas do reino para ensinar essas pessoas como viver uma vida abençoada. E olha que coisa mais linda, aí você pega o modelo da igreja, o povo se ama, o povo se respeita, o povo se perdoa, o povo leva as coisas a sério, e você passa a levar isso para dentro da tua casa. Aí você entende a preocupação de Paulo com a igreja de Gálatas, com a igreja de Colossenses, dizendo que antes de tudo, o obreiro, o presbítero, o que deseja o episcopado, o pastor, o apóstolo, o mestre, o que atua na igreja, seja na sua casa antes de ser na igreja. Porque a liderança não começa aqui, começa na minha casa. E eu trago para cá o modelo do que eu sou lá em casa. Amado, é real o que eu estou dizendo. Eu não posso vir para a plataforma aqui para dizer eu sou isso e não ser na minha casa. Eu tenho que ser antes na minha casa. Porque eu sou um modelo, uma referência de um agente do reino, de alguém que foi colonizado. Ei, qual era a ideia dos romanos e dos gregos? Dominar a mente das pessoas. Sabe o que Paulo diz em Coríntios 2? Nós temos a mente de Cristo. E por que ele diz isso? Porque agora nós estamos, querido, colonizados por Cristo.
E a vida que agora temos, não a vivemos na carne, mas a vivemos no Espírito. O que ele está dizendo é isso, amado. Nós somos concidadãos do reino de Deus. Nós somos representantes do reino de Deus. E nós precisamos, amado, dar às pessoas o modelo de vida que nós recebemos dele. Assim como eu vos falei, falem aos outros. Como eu vos ordenei, ordenem aos outros a guardarem a minha palavra como vocês guardaram. As pessoas não precisam que você chegue para elas, eu vou melhorar a sua vida, eu vou te dar dinheiro. Não. Elas precisam que você mostre para elas o caminho do reino de Deus. João Batista era um profeta muito querido, que todos iam ouvi-lo. Por quê? Porque João Batista, amado, ele tinha uma mensagem, a mensagem do reino de Deus, que preparava os caminhos para as pessoas encontrarem com Cristo. Sabe por que as pessoas estão descobrindo a igreja e amando a visão de reino de Deus? Porque elas entenderam que a igreja e elas mesmas são essas pessoas que vão preparar o caminho da volta do rei. Toda vez que um rei saía da Grécia ou de Roma e ele ia para uma cidade colonizada, ele chegava lá e sabe o que ele encontrava lá? A mesma tenda que tinha na Grécia e em Roma. A mesma cama que tinha na Grécia e em Roma. O mesmo vinho, a mesma bebida, a mesma comida que tinha na Grécia e em Roma. Amado, sabe o que Jesus estava fazendo com os seus discípulos? Não importa por onde vocês forem. Não importa por onde vocês andarem. Aonde vocês forem, aonde vocês andarem, vai ter a comida do céu, a bebida do céu, o mover do céu, a festa do céu. Mas o que nós precisamos descobrir, querido, é como isso se manifesta. Não é a igreja, não é as pessoas. Somos nós envolvidos na atmosfera de reino de Deus. E quando o reino de Deus chega, ele não chega porque eu estou aqui. Ele chega porque Jesus começa a orar em Mateus 6. E a oração dele é: Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amado, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você está sendo modelado para reinar, assim na terra como no céu. Você está sendo modelado para, querido, ministrar esta palavra, assim na terra como no céu. Pastor, qual é o modelo que nós temos do céu? Qual é a referência que nós temos do céu?